Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Mudando de assunto, uma das coisas que eu vi que tu entende bastante é de sono, e eu queria falar sobre sonhos. Massa. Porque quando o Wesley veio aqui, eu perguntei pra ele sobre sonhos e ele disse que tu era o cara que manjava mais Coitado. disso. O que são os sonhos e por que eles servem? Então, a gente não sabe responder, comunidade científica, não sabe responder ao certo nenhuma das duas perguntas. A gente sequer sabe se o sonho em si, ele é um epifenômeno. O que isso quer dizer? Se é tipo uma consequência de algo que está acontecendo, um acaso. Um epifenômeno. Assim, o que seria um epifenômeno, né? Seria um fenômeno que acontece, mas não tem motivo nenhum, não tem uma função. Ele só acontece em consequência de uma outra coisa. Uhum. Não tem uma função. A gente não sabe nem se realmente o sonho em si tem uma função. Tem uma explicação recompensatória, é isso? De certa maneira, se traz alguma vantagem pra gente. Tá, mas entendi. o estágio em que o sono acontece, sim. Uhum. Não é que o sonho não tem função, tá? Eu só estou dizendo que isso não está certo na literatura. Olha só, o que acontece? Quando a gente começa a dormir, como eu disse, o padrão de atividade do cérebro vai mudando. Então, a forma como as células estão se ativando muda, a química começa a liberar substâncias químicas, algumas param de ser liberadas, o negócio vai mudando, aí você entra lá no estágio de sono profundo, quando você está apagadão. É o horário mais difícil de se acordar uma pessoa. Geralmente a gente não dorme nessa descida, né? Você vai ficando cada vez mais fundo, a gente não sonha. Uhum. Você chega no sono profundo, e depois você sobe de novo e chega num padrão de atividade muito parecido com quando a gente está acordado. Só que você não está acordado, você está dormindo. Tem um estágio do sono que o cérebro está ativo de uma maneira parecida com quando a gente está acordado, mas você está dormindo. Geralmente é aí que o sono acontece. Tá? O sonho. Desculpa, o sonho, perdão, o sonho. Então imagina que o sonho é como se você tivesse o seu cérebro sendo ativado de uma maneira meio aleatória, mais ou menos como quando a gente está acordado, só que você está dormindo. Então é como se você estivesse, de fato, vivendo uma simulação enquanto você está dormindo. Então o sonho acontece nesse estágio que a gente chama de sono REM, R-E-M. É o nome que a gente dá da sigla Rapid Eye Movements, movimentos rápidos dos olhos, que é quando a pessoa fica assim, mexendo o olho. É o tal do sono REM. A gente fica ciclando ao longo da noite por todos esses estágios. A gente desce até o sono profundo, sobe até o sono REM quando a gente sonha. Desce de novo, sobe até o sono REM. Isso vai acontecendo ao longo da noite, né? Na primeira metade da noite, a gente tende a ficar mais no sono profundo, apagadão. Que é quando a gente lava o cérebro lá, tem aquela lavagem. Na segunda metade, a gente fica mais tempo lá em cima, no sono REM, sonhando. Tá? E aí, o que acontece, cara? Várias áreas do cérebro relacionadas à memória, à percepção do que está acontecendo aqui fora, que você usa quando você está acordado para lembrar, para, né, memorizar coisas novas, tipo agora, vendo aqui onde está curtindo. Elas são ativadas nesse momento. Então, é como se você estivesse ativando o seu cérebro e gerando essa simulação que é o sonho. Parece que você está vivendo, né? Tal, só que você está dormindo. E curioso é que você tem esse padrão de atividade parecido com quando você está acordado, só que é um padrão de atividade mais bagunçado, assim. De modo que o seu cérebro é capaz de associar coisas que nem fazem muito sentido estar associadas, tipo você voar. A gente sabe que a gente não voa, mas no sonho você voa e nem parece estranho, né? Então, assim, você está ativando áreas relacionadas à memória, à percepção, só que de uma forma meio desorganizada, meio aleatória. E aí você gera o sono, é como se você estivesse vivendo uma simulação, assim. Tem alguma hipótese? Qual é a hipótese mais razoável que a ciência já chegou perto de entender o que é esse sonho? Tem alguma coisa a ver com o significado? Tem muita gente que acha respostas no sonho. Então, pois a gente não sabe tudo ao certo, mas de um modo geral, o que a gente sabe, né? Primeiro, o sonho, quando a gente está sonhando nesse estágio de sono, essa região aqui, isso eu acho que vale comentar, essa região aqui da frente, córtex pré-frontal, que tem atrás da testa, ela é super importante para nossa razão. Você pensar racionalmente, fazer cálculos, prever o futuro, considerando o passado, fazer considerações. Pô, se eu falar isso aqui, o Arthur vai ficar chateado. Se eu falar isso aqui, ele vai gostar. Então, eu vou falar assim, planejamento, projeção de futuro. Essa região, ela é muito importante para a componente racional.
e ela está desligada quando você está sonhando. Então, você tem várias áreas do seu cérebro relacionadas à memória, a sentimento, a emoção. As áreas envolvidas com emoção estão super ativadas durante o sonho. Então, você está vivendo e você está sentindo medo lá no sonho, né? Ou está sempre correndo atrás de alguma coisa. E a área relacionada mais com componente racional está desligada. É por isso que o sonho é uma zona. E engraçado que no sonho, coisas esquisitas acontecem e você não se liga que é esquisito, né? Tipo, sei lá, passa um elefante voando e você, beleza, normal. Porque, em parte, porque você tem essa região que deveria falar, opa, isso aí não faz sentido, velho. Elefantes não voam. Ela tá desligada, então as coisas fazem sentido no sonho. E aí, qual que é a função disso tudo? O que a gente sabe do sonho? Como que a gente pode estudar o sonho? Você pode acordar a pessoa e perguntar. Você pode esperar ela dormir e falar, aí, o que você lembra? Anota aí. Ou senão eu posso medir quando ela chega no tal do sono REM, que é quando ela está sonhando, e acordo ela, o que você estava sonhando? E a gente pode estudar o que a pessoa estava vivenciando em relação ao que a vida dela, né? E de um modo geral, o que parece acontecer? Os sonhos parecem que eles estão realmente simulando coisas que já aconteceram, pensamentos que você teve, coisas que você viveu, especialmente aquelas que têm alguma carga emocional grande. Coisas que você quer muito, mesmo que você não tenha vivido. Você ficou pensando muito uma coisa que você quer muito, ficou se imaginando ganhar o Oscar, eu vou ganhar um Oscar assim. Isso pode fazer parte do seu sonho, mesmo que você não tenha vivenciado. Então, coisas que você vivenciou, né? Na vida real, ou ficou imaginando, especialmente aquelas com carga emocional, coisas que te deixaram com muito medo, muito puto, ou coisas que estão te deixando preocupado, que estão te deixando encucado. Essas são as que aparecem mais nos sonhos. E é legal, porque qual que é a ideia? A proposta é de que o sonho ele serve como uma oportunidade para você meio que simular rodar uma simulação de várias possibilidades que podem vir a acontecer. Para ver até como você lidaria com isso. Você provavelmente já sonhou. Sei lá, você estava num relacionamento e aí você, não sei se eu termino, não sei se tá legal, não sei o que lá, tá naquele conflito. Aí você sonhou terminando com a pessoa. O cara acorda mal, chorando. E é uma informação super útil. Você fala, cara, agora eu sei o que vai acontecer se você rodou uma simulação. E é legal que no sonho, o padrão de atividade que acontece quando a gente está sonhando, ele como eu disse, ele é mais aleatório, é mais difuso, mais bagunçado. O que permite você criar simulações bem mais extremas. Coisas bem mais improváveis, assim. Coisas que você não conseguiria fazer acordado. E o estado químico do seu cérebro, quando você está sonhando, ele é diferente de quando você está acordado. Tem um sinal, que é a noradrenalina, que eu comentei, aquele sinal relacionado a alerta, a atividade, a medo. Ele está bem baixo no sonho. Então, permite o seu sonho rodar uma simulação, só que meio que olhando friamente para aquilo. Eu consigo ver como eu iria me sentir, mas eu não estou agitado mesmo, porque eu não tenho adrenalina ali no cérebro. Então, cara, isso é super importante, já foi demonstrado para as pessoas superarem traumas. A pessoa sonhar com trauma, comentei isso no Instagram esses dias, é importante para ela superar traumas. Porque, digamos, vivi uma parada traumática aqui, sofri uma agressão, uma violência urbana, sei lá, apanhei e tal, um negócio traumático. É natural que a pessoa vá sonhar com isso na noite seguinte e nas próximas várias noites. E a ideia, que foi até demonstrado, que funciona assim mesmo, é que quando a pessoa revive aquela situação, mais ou menos, só que agora num contexto mais frio, né? Tipo, você não tem mais esse sinal químico da adrenalina, então é como se você revivesse aquilo, permite ao seu cérebro ele reavaliar essa memória de uma maneira mais fria para aprender a lidar com ela. Então é demonstrado que as pessoas sonharem com momentos difíceis ajuda elas a lidar melhor com aquelas memórias em qual sentido? Quando a pessoa pensa naquela memória, alguma coisa que faz ela lembrar, ela não se sente mais tão mal, tão agitada. Ela aprendeu a ter um controle emocional maior sobre aquela memória, a superar o trauma, né? Mas aí como é que se explica o pesadelo? Se num pesadelo tu sente as emoções e às vezes até acorda com medo. Se é só uma simulação sem filtro, sem adrenalina, o que explica um pesadelo te trazer coisa ruim? Pois é. Quando a gente está sonhando, como eu disse, uma das áreas que está mais ativas são as áreas relacionadas a emoções. Ainda que a gente não tenha alguns sinais químicos
característicos de algumas respostas emocionais, como é o caso da adrenalina, que geralmente é liberada quando a pessoa está numa situação de perigo, está ansiosa, alguma coisa assim, você ainda tem atividade das áreas de emoções, que é o que está dizendo para você como você está se sentindo. Então, você vai ter emoções, você tem emoções, inclusive relacionada à motivação. Você tem liberação de dopamina, que está tendo aquele componente motivacional do sonho, que é um componente super importante do sonho, né? Então, como se estivesse rodando uma simulação com base nas suas experiências, levando em consideração especialmente o componente emocional. Como a gente falou lá no início, Arthur, emoções são super importantes. Elas é a forma que o nosso corpo tem de saber o que é importante em relação ao resto e quão importante é e o como é importante. Bom, isso aqui é perigoso, isso aqui é prazeroso, isso aqui eu tenho que buscar, isso aqui eu tenho que evitar. Então, as áreas relacionadas às emoções são importantes para, digamos, colorir o cenário, né? Dizer, bom, isso aqui é importante. E no sonho você roda uma simulação levando em consideração as coisas que você quer buscar, as coisas que você quer alcançar, o que você estava querendo muito. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de interpretar o sonho, tá? Nem sempre vai ter algum significado. Do ponto de vista científico, a gente sabe é que ele é resultado de uma atividade semi-aleatória de várias áreas do cérebro. E aí você sente como se estivesse vivenciando aquilo. Agora, como eu disse, não necessariamente isso trouxe isso vai ter algum significado na hora que você acordar. Eu sonhei com tal coisa, isso significa tal coisa. Pode ser que signifique, pode ser que não. Pode ser que você tenha insights, pode ser que você tenha ideia. E tem várias descobertas científicas que aconteceram enquanto as pessoas estavam sonhando. Muito massa. Estava rodando essa simulação. Lembra que a gente falou de misturar coisas que você já tem para chegar a coisas novas. No sonho, isso acontece mais. É como se você misturasse mais ainda. Se eu não me engano, a música Let It Go, o Paul McCartney disse que ele acordou com a melodia. Ele sonhou com a melodia e acordou e ficou cantarolando, foi pro piano e saiu uma das maiores músicas da história do mundo. Né? Eu me lembro de uma história assim. Tem várias descobertas. A tabela periódica, acho que foi assim. Foi num sonho. A descoberta de uma substância chamada acetilcolina foi assim. E curioso porque a acetilcolina é uma substância... É um dos poucos sinais que aumenta durante o sonho. Acetilcolina é um sinal químico que é usado para contração do músculo. Só que no cérebro ela é super importante para foco. Quando você começa a ficar focado em alguma coisa, jogando videogame, você começa a ficar focado, você tem que alcançar um objetivo, pode saber que a acetilcolina vai aumentar. E ela é super importante naquele aspecto que eu comentei de você aumentar o volume do que importa para a tarefa e diminuir o volume do que não importa. E aí te ajuda a manter focado. O cara descobriu isso sonhando. Engraçado, porque ela aumenta no sonho, o que é curioso, porque daí isso sugere que o sonho é legal. Porque a acetilcolina, no cérebro, ela geralmente está associada a foco e aprendizado. Então eu tenho alguma coisa no corpo que quer estar focado naquele sonho. Pois é, cara, curioso. Assim, a gente não sabe, né? Tô dando uma especulada aqui. Mas a gente sabe que a acetilcolina aumenta durante o sonho. Não sei por quê. E aí o sonho, você tem essa simulação meio zoada, você tem um sinal que é importante para foco e aprendizado. E curioso que o cara, esqueci o nome dele, não me lembro o nome dele. O cara que descreveu a acetilcolina, ele teve a sacada dela durante um sonho. A própria substância apareceu e falou, eu existo. Sim, eu tô aqui, vai, me descobre. Caralho, que loucura. É massa. E assim, mas aí é difícil dizer a função do sonho. Os pesquisadores já descreveram várias funções para o estágio do sono onde o sonho acontece. O sonho em si entendi. Tem um pouco de especulação. Uma outra possibilidade que é até discutida, acho que o Wesley comentou, que é muito discutida por um pesquisador brasileiro, inclusive o Siddhartha Ribeiro, que esse sim é um puto especialista na área de sono e sonhos, é a possibilidade de que o sono ele simula possibilidades no futuro e, como eu te falei, né, te ajuda a tomar decisões. Ele cumpre um papel de sobrevivência, então. Sim, poderia. Essa é uma tese, uma hipótese. Uma outra tese é isso que a gente está fazendo agora, falar sobre os sonhos, a interação social e compartilhar experiências. Isso acontece desde sempre. Cara, eu sonhei com uma parada, papapá. E você, eu também já sonhei isso, Criar vínculos na tribo ali. E tem um aspecto de aprendizado, né? Caralho, eu fiquei imaginando agora o primeiro cara que sonhou alguma coisa na vida dele. O cara não entendeu nada. O primeiro cara, o ser humano que sonhou, com certeza ele quis falar pra alguém. Cara, eu vivi um negócio, mas eu não sei se eu vivi ou não. Eu acho que isso sempre aconteceu, né?
Você fala assim, animais sonham. A gente não tem como saber porque eles não falam. Sim. Esse que é o limitante do sonho. A gente depende de relatos das pessoas. Uhum. E o problema é que muito do que as pessoas sonham, elas não lembram. As pessoas falam, eu não sonho nada. Todo mundo sonha. Uhum. Só que talvez você não lembre. Na hora que você acorda, você começa a pensar em outra coisa. Como eu falei, a atenção é importante para você memorizar coisas e para resgatar memórias. Isso vale para sonho. Então, se você não prestou atenção nele, ele se perde. É igual você tá numa aula, alguém falou uma coisa, você ouviu e já esqueceu o sonho. Se você não prestar atenção no sonho, ele vai se perder. Mas todo mundo sonha. E aí é limitado, porque você depende da pessoa conseguir lembrar o sonho, o jeito que ela vai contar o sonho. E animais... Assim, existem sugestões de que eles sonham, porque se eu olhar o padrão de atividade deles, eles também têm sono profundo. Tem o cachorrinho fica latindo. E o cachorro late, mexe a pata. Bom, ele tá sonhando? Acho que ele tá sonhando, mas a gente não vai ter como ter certeza, né? Uhum. Então, o que a literatura sugere? Que é um processo natural, que sempre aconteceu. E, cara, para pensar, Arthur. 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. Todos os animais que se tem notícia dormem. Uhum. E é tipo assim, um momento, a gente faz tanto que a gente não se dá conta, mas é um momento bizarro, né? Tipo, você tá em coma, você fecha o olho e ninguém acha isso estranho, porque é super comum. Mas para pensar, 1/3 do seu dia de 24 horas, você passa dormindo. Desligado. E assim, é tão fundamental, é um processo tão fundamental que ele foi preservado ao longo da evolução. Se fosse uma coisa assim, talvez dê vantagem, ia ter animais que não dormem. Uhum. Mas a gente tem que dormir. Inclusive, se você fica sem dormir, você morre. A pessoa pode morrer se ficar sem dormir. Qual é o prazo? É mais ou menos igual ficar sem comer. Caralho. Então, assim, vejam o sono como uma necessidade tão importante quanto comer. Caralho. É muito louco, né, cara? É assim, o seu corpo começa a deteriorar. A pessoa começa a ter alucinação. É assim... Mas não chega um momento que o cara apaga e não é a morte, é o sono. O cara dormiu. Pois é, o problema é você conseguir se manter acordado. Porque se você não dorme... Você acumula vários sinais no cérebro que geram sono. Um deles é que eu comentei, a adenosina, né? Um sinal que é produzido ao longo do dia. Quando você dorme, você lava ela. Se você não dormir, ela vai ficar acumulada. Dia seguinte, vai ter adenosina pra cacete falando... Arthur, pelo amor de Deus, cara, dorme. E, inclusive, esse sinal é justamente o que é bloqueado pela cafeína. Quando a gente toma café para aumentar o alerta, isso acontece porque a cafeína bloqueia a ação desse sinal. E aí impede que ela gere sono e você fica mais alerta. Você tá roubando, dando uma roubadinha. Aí chega uma hora que o teu corpo fala, quer saber? Tu não vai dormir, então nós vamos morrer. É muito difícil se conseguir manter acordado. Inclusive, cara, é tão dramático o sofrimento de uma pessoa que fica sem dormir, é tão bizarro que isso foi retirado. Não pode, é proibido até para você usar como método de tortura, cara. Quem conta essa história, assim, é tão bizarro, tão desleal. Que até para tortura não serve. Outros avisos, para você quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então, lá no Telegram, você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.